Saudamos todos os irmãos, mais uma vez, todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você para ficar em pé, para nós lermos a palavra e podermos meditar aquilo que Deus já falou comigo, continua falando e certamente vai falar com todos nós nessa manhã. Apocalipse, primeiro capítulo. Apocalipse, primeiro capítulo, nós vamos ler o primeiro versículo até o 3. Palavra de Deus aqui aos nossos corações. Revelação do Senhor Jesus Cristo, que deu isso a João, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Eles a enviou pelo seu anjo, e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do seu testemunho de Jesus Cristo e de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia, aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Amém. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quero nessa manhã mais uma vez expressar ao Senhor a minha gratidão e a minha adoração ao Senhor Jesus. E quero dizer ao Senhor que dependemos do Teu Espírito Santo, ministrando nossas vidas, para entendermos, compreendermos e aplicarmos aquilo que o Senhor quer nos falar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, queridos. Eu quero ministrar hoje essa palavra, o Evangelho de João, aliás, o Evangelho do Apocalipse, para dizer assim, começando olhando para essa realidade, esse servo de Deus, ele foi colocado numa ilha chamada Patmos. Por que ele foi para lá? A igreja na época estava sendo perseguida, os crentes estavam sendo mortos. Pelo testemunho desse homem, eles tentaram sufocar ou calar ele, não deixar mais que ele falasse. Então ele foi levado para uma ilha. Eu quero que você perceba, ele está lá numa ilha para morrer. Mas Deus tem outros planos. Deus tinha outros planos para ele. Primeira coisa que nós já vamos percebendo aqui, meus irmãos, os desígnios de Deus e os propósitos de Deus para as nossas vidas, se você estiver em Cristo Jesus, aconteça o que acontecer, Deus vai realizar. Amém? Já começa pensando com você mesmo. Que ilha você está? Pode você estar dentro de alguma ilha, alguma circunstância que você não planejou, não pensou, não esperava, mas está. E Deus quer usar a sua vida para algo extraordinário. Nós temos todo o Apocalipse, nós não vamos entrar nele hoje de uma forma mais profunda, mas você sabe, ele escreve as cartas às 7 igrejas na Ásia, e cada igreja está vivendo um drama, uma situação. Tem aquelas que esfriaram, aliás, aquela que esfriou o primeiro amor, aquela que está dormindo, e assim vai citando todas as igrejas, inclusive Filadélfia. Mas felizmente Filadélfia era uma igreja que, mesmo sofrendo, foi fiel até o fim. E Filadélfia, vocês sabem, significa amor fraternal. Por isso também nós temos esse nome como Igreja Batista Filadélfia. Bom, onde é que eu quero chegar? Que essas igrejas, todas elas recebem no último versículo, depois de uma correção, de uma orientação de Deus, nos últimos versículos assim: ouçam o que diz o Espírito às igrejas. Amém? O Espírito está aqui nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, na minha vida, na sua vida. Então, quero trazer um tema nessa manhã, começando, ele tem 2 partes, mas a primeira parte é: ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus.
Porque a voz de Deus, irmãos, é a essência da vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você vai observar que todas as pessoas, todos os homens de Deus na história, desde que começa lá de Gênesis, é a voz de Deus que vai dando sentido para aquelas pessoas. Quando você olha para a vida de Abraão, ele está lá na sua família, seus familiares, e Deus chama Abraão, e a palavra diz que Abraão obedece, e vocês sabem disso. Ele se torna um homem, pai de muitas nações, e hoje a igreja do Senhor Jesus vem dessa consequência de fé no Senhor Jesus. Você está aqui, eu estou aqui essa manhã, porque há um propósito de Deus em falar conosco. Todos os homens de Deus, todos que escreveram a história, foi porque Deus falou. Moisés foi chamado, ele estava lá cuidando de ovelhas, mas ele vai ao monte, percebe no Monte Horebe, e percebe aquela sarça ardente, e vai se aproximando, e ali Deus fala com ele, tem um encontro com Deus, e vocês sabem, ele foi o grande líder, e Deus usou a vida dele para libertar o povo judeu, naquela época, da escravidão. Então eu quero dizer para você, amado irmãos, você e a minha vida tem significado, mas nós temos tantas outras histórias, se nós fôssemos aqui, mas como eu fico sempre meditando, e a palavra de Deus, ela vai ministrando o meu coração, a minha alma, eu olhei para a minha vida e fiquei pensando, quantas pessoas que Deus usou para falar e ministrar a minha vida. Eu estou aqui nessa manhã por um milagre de Deus, estou aqui nessa manhã por muitos milagres, por muitas vezes ter ouvido. Então eu quero apresentar para vocês algumas coisas para nós pensarmos. A voz de quem que nós estamos ouvindo no momento? A pastora iniciou o culto falando essa questão da pandemia, de todo mundo de máscaras, e isso tem mudado muitas coisas, e nós estamos assim numa influência muito grande de muitas vozes. Então, dependendo da voz que você ouve, e você escuta e obedece, tem consequências, boas ou ruins. Quantas pessoas hoje não estão chorando, quantas mães não estão chorando hoje, porque apesar de ter orientado, apesar de ter falado com os filhos, ainda assim fizeram as escolhas erradas. Nós fazemos escolhas pelo que ouvimos, meus irmãos. Escolha por aquilo que nós ouvimos. Então, que o Senhor nos ajude nessa manhã a ouvir a voz do Senhor. Você sabe que Deus usou todos os meios no Velho Testamento, falou de todas as maneiras, pelos profetas, em todo o tempo da história. E cada pessoa constrói a sua história pelo que ouve. Desde que você entra na escola. Aqui eu quero dirigir os jovens. Jovens, ouçam a voz de Deus nas suas decisões. Não deixe que as influências malignas, que vêm com muita força, com muito peso, direcione a tua vida para a tristeza ou para a perdição. Que o Senhor nos ajude a termos nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa alma, como foi ministrada aqui, para ouvir a voz do Senhor. Quero com isso fazer algumas aplicações. Quando você recebe a voz de Deus, e Ele vai falando aqui para nós, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, ou a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, quando a gente tem essa palavra aqui, nós estamos tendo a voz de Deus, irmãos. Está aqui. É aqui que nós encontramos as respostas para as nossas vidas. Então, eu quero que você nessa manhã perceba que você e eu, nós precisamos e dependemos de ouvir a palavra de Deus. Mas Ele diz assim a mais: bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam. Porque muitas vezes a pessoa ouve a palavra, mas não guarda. Por isso a minha orientação, ou a nossa orientação, é que você, ao ouvir a palavra de Deus, estude ainda durante a semana, vai lendo, porque Deus trabalha e fala com cada um de nós
de maneiras específicas, segundo os propósitos dele. 3 coisas para nós pensarmos aqui. Primeiro, vamos pensar em obra. Obra. E aqui está o Paulo Aguilar. Obra é tudo que você faz, tudo que você movimenta, tudo que você constrói, tudo que você fizer na vida é obra. Estamos aqui porque houve um movimento. Esse movimento é obra. E isso, se tudo que fazemos, se essa essência da obra, da vida, que é a obra, se isso está alimentada pela palavra de Deus, você é bem-aventurado, você é feliz. Se aquilo que você realiza, pensando, sonhando, e coloca diante de Deus como um pedido, da orientação de Deus, bem-aventurado, vai ser feliz. O que diz o Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, será feliz, mas vai trabalhar, vai ter uma família e assim por diante. Então, pensa agora com você mesmo as coisas que você tem realizado, as obras que nós realizamos, são de fato resultado de uma dependência, resultado de servir a Deus, ou são obras da nossa vontade, dos nossos desejos? Que nessa manhã nós tenhamos claro isso, que a nossa vida, as nossas obras sejam dirigidas pelo Senhor. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho também. E irmãos, esse trabalho e trabalho também está mostrando para mim e para você que nós temos um papel. A nossa vida não está aqui por acaso. A essência da nossa vida pelas obras, ou pelas obras, pelo trabalho, pelo movimento, pelo que somos e fazemos, deve glorificar a Deus em primeiro lugar. Então amanhã, quando você for para o seu trabalho, diga: Senhor, obrigado, o Senhor me deu o trabalho, eu posso trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Que o Senhor nos ajude, que nos abençoe. Mas aí também o Senhor vai falar assim: olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Por isso a vida cristã, a nossa caminhada de fé, ela só vai encerrar quando o Senhor chamar, ou quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Então você não olhe para trás. E nós sabemos que tem muitas vozes nesse mundo que nos faz olhar para o lado, faz olhar para trás, faz nos distrair e perder essa percepção da comunhão, essa percepção de estar fazendo as coisas segundo o que Deus tem colocado. Então você, pai, seja o melhor pai possível. Mãe, seja a melhor mãe que você pode ser. Filhos, sejam os melhores filhos que vocês possam ser. Isso é algo de Deus, poder fazer as coisas, realizar as coisas. Quantas pessoas estão agora, meus irmãos, num hospital, numa cama, sem poder se movimentar, dependendo de máquinas, dependendo de tantas coisas, que certamente, se elas pudessem nos ouvir, elas gostariam muito de estar aqui dentro do templo, aqui sentado numa dessas cadeiras. Porque o movimento da vida é a coisa mais preciosa e maravilhosa. São bilhões de células funcionando para que eu possa se movimentar. Glória a Deus. Então pensa nisso. Senhor, o meu movimento de vida, que é a essência, através das obras, eu quero fazer de maneira que o teu nome seja glorificado. Por isso o Senhor Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O maior patrimônio que nós temos é a nossa alma. Porque a palavra de Deus em Eclesiastes vai dizer o seguinte: que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Creia ou não, a eternidade está no nosso coração. E aquilo que decidimos aqui vai fazer toda a diferença lá na eternidade. Sexta-feira agora, sábado de manhã eu participei de um culto de celebração, de despedida de um servo de Deus. Foi o homem que, aos meus 18 anos, eu tinha tomado aquela decisão que eu já falei para vocês, numa sexta-feira, e fui para a igreja para entregar a minha vida ao Senhor Jesus de uma vez por todas. E foi esse homem
pregou naquele dia, um homem de Deus. E eu quero glorificar a Deus pela vida dele. Estive lá junto com a família. Que Deus olha para cada um de nós. Então você escreve a sua história. Você escreve tudo que você está fazendo, está sendo escrito. Aquilo que você faz para glorificar o Senhor Jesus. Então a vida, a essência da vida são aqueles movimentos, a nossa vida com obra. Mas o segundo aspecto é exatamente o legado. Tudo que você vai fazer vai ser um legado depois. Depende muito do que você vai deixar. Tem gente que deixa tantas coisas, tantas bênçãos assim, mas esquece de um outro detalhe. Porque deixar coisas, elas são importantes, claro que são. Mas nada é mais importante do que um legado de fé. Nada mais importante do que um legado de uma vida de oração. Nada é mais importante do que uma vida de exemplo. Então, meus irmãos, aquilo que você vai fazendo, aquilo que você vai construindo, vai arquivando ali como um legado, até o dia que você partir. Esse homem que eu falei agora, mencionei, vou mencionar o nome dele por uma questão de consideração. Gilberto Estevão, o nome dele. Nós trabalhamos muitas vezes, estivemos lá numa escola, um colégio que ele tinha, ministrando a palavra de Deus para os alunos. Evangelizou muitas pessoas foram evangelizadas através da Bíblia. Ele usou a Bíblia, de palavra de Deus para ensino. Então nós temos isso conosco. Temos essa graça de Deus de poder ouvir a sua voz. Hebreus, no primeiro capítulo, vai falar que antigamente, falando pelos profetas e todos os meios, mas agora pelo Filho, o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, quando Ele também está concluindo a obra, Ele vai mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora está em nós, falando conosco cada momento, cada dia. Então nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra e através do Espírito Santo que fala conosco. Porque a palavra do Senhor diz assim: Ele é o ensinador, Ele vos ensinará e fará lembrar aquilo que vos tem ensinado. Que o Senhor nos ajude, as nossas obras, aquilo que estamos fazendo e que vamos realizar, sejam feitas e direcionadas e dirigidas pelo Espírito de Deus. Amém? Que Deus nos dê essa graça, meus irmãos. Eu sei que eu olho para a minha vida, para a minha história, e fico pensando, a graça de Deus, quantas situações que Deus tem me dado condições de ter passado, poder chegar nesse momento aqui. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus deu a direção, e a sua graça, as suas misericórdias que estão derramadas, nós podemos ser ministrados e abençoados. Mas o legado também é feito de relacionamentos. Agora não é um relacionamento com coisas, mas é relacionamento com pessoas. O Senhor Jesus deu o maior exemplo para nós nos seus relacionamentos. Ele atendeu as pessoas, Ele curou os cegos, fez maravilhas, milagres, mas com pessoas. E tudo mais que Ele fez, assumiu o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, e nos deu essa salvação maravilhosa, nos selou com o seu Espírito. Isso porque Ele nos amou. Amar é um relacionamento. E se você tem esse Espírito, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque não tem coisa mais maravilhosa, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus em nós dá testemunho, ou seja, testifica que somos filhos do Senhor. Então, tudo que nós somos, tudo que fazemos, todo verbo de realizar, fazer, isso é obra. Mas o legado está direcionado de uma maneira com que nós nos relacionamos. Então eu tenho na essência da minha vida, ouvindo a voz de Deus, as obras, a possibilidade de ser e fazer, ouvindo o Espírito de Deus, aquilo que vai ficando de legado, vai ficando por aquilo que de relacionamento. Nós, quando lembramos de algumas pessoas, vai no velório, quantas vezes, várias pessoas vão dizer: mas ele foi isso, foi aquilo. Então mostra aquilo que a pessoa fez e teve de relacionamento. Por isso, se nós queremos nessa manhã, que você, todos nós aqui, possamos dizer ao Senhor: Senhor Jesus, nossos relacionamentos sejam saudáveis, sejam abençoados. A tua fala, a tua palavra, quando você fala, você pode abençoar uma vida. Quando você fala, pode orar por uma pessoa, e é Deus agindo através da sua vida. Que coisa mais extraordinária é isso, meus irmãos. Pensa nisso. Nós somos falhos, somos necessitados, muitas vezes pecadores,
e essa graça de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus, somos uma voz, a voz de Deus agindo através da sua vida, das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, amém? Que o Senhor nos ajude. E é claro, eu tenho que mencionar o apóstolo Paulo, não tem como. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já pensou? Que todos nós que estamos aqui possamos, no finalzinho, no final da nossa história, do ser, do fazer, ter isso em mente. Acabei a carreira, guardei a fé. É a essência, meus irmãos, essa essência de Deus, através do seu Espírito. Isso requer de nós fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quero concluir. Você tem obras, você tem legado, tudo que você se relaciona vai ser um legado. Bom ou ruim, que seja bom, que seja abençoador, vai ter um legado. Por fim, você vai ter eternidade. Amém? Vamos ter eternidade. Então a essência da vida é isso, meus irmãos: obra, legado, eternidade. Não tem como. Todo mundo vai um dia para lá, todo mundo, todos nós. Mas a igreja do Senhor, ela vai como vencedora, já é vencedora. A igreja do Senhor está redimida, salva pelo Senhor Jesus, pelo seu sangue. Ele nos comprou com o seu sangue. E essa eternidade, o Senhor Jesus mesmo disse: eu lhes dou a vida eterna e jamais vocês perecerão. Vocês estão nas minhas mãos. Então nessa manhã, eu quero que você tenha isso em mente. Esse é o que o Senhor Jesus fala. Mas ele diz assim: é preciso que nós tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus. Por isso, quando você vai num velório, você vai encontrar essas expressões que ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas vamos agora aplicar isso. Vamos aplicar essa palavra. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos ter em mente é que nós necessitamos de reconhecer em Jesus Cristo o nosso Senhor, o nosso Salvador. A pessoa que recebe a Jesus Cristo confessando os seus pecados, a palavra diz que o Senhor nos perdoa de todo o pecado. E mesmo como igreja aqui, eu creio que todos que estão aqui já receberam a salvação em Cristo Jesus. Mas se alguém não fez isso, faça hoje. Receba Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Porque se nós recebemos e confessamos, a palavra diz que Ele nos perdoa de todo o pecado. E tudo aquilo que nós precisamos de perdoar, sabemos que é o que interfere nos relacionamentos. Por isso precisamos, e o Senhor disse aos discípulos: eu vos mando. Aí Ele já não deu mais um pedido: vos mando, perdoem uns aos outros, perdoem. Então eu quero mostrar com isso para mim e para você, que nós estamos aqui nesse mundo, e que a essência da nossa vida que vem da voz de Deus, porque a voz de Deus você vai olhar aqui todo o tempo. Como é bom você pensar, por exemplo, em Isaías 41, versículo 13, quando o próprio Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e digo: eu te ajudo. Amém? O próprio Deus falando, o Senhor Jesus falando. Mateus 11, 28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma palavra para você, para mim, para nós todos. Porque quantas coisas nesse mundo quer mudar, porque todas as vozes que nós ouvimos, muitas delas, a maioria, é para tirar, para desfocar a nossa fé da pessoa do Senhor Jesus. Mas nessa manhã nós estamos aqui sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus, quando o Senhor está dizendo assim: ouçam a sua voz. Começou lá no Éden. O Senhor falava com Adão e Eva, mas quando eles pecaram, o que o Senhor Deus fez? Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava. Isso, meus irmãos, é para dizer que nós precisamos ter uma posição diante de Deus, uma posição da nossa alma,
de reconhecimento, a nossa alma que clama por um Deus vivo. Diz: Senhor, aqui estou, eu preciso do Senhor, dependo do Senhor, quero ser uma pessoa cheia do Teu Espírito, quero ser uma pessoa que olhar para trás e olhar para frente, olhar para trás com gratidão, para frente com esperança, mas ser uma testemunha viva, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma testemunha viva dessa graça, desse poder, em nome do Senhor Jesus. Com isso, quero encerrar e quero convidar você para ficar em pé, para nós aplicarmos. Então, eu estudando e meditando, olhando a palavra, percebi tantas coisas. Quantas pessoas que ao ouvir a voz do Senhor Jesus foram tocadas, foram curadas, foram libertas, foram restauradas. Eu digo por mim mesmo, porque o dia que o Espírito Santo de Deus tocou a minha vida, ali houve uma transformação. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que a sua vida tem uma essência que vem de Deus e que te dá a possibilidade de você decidir. Decidir é movimento, decidir é fé. Então você pode decidir agora, dizer: Senhor Jesus, eu quero mais intimidade com o Senhor. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor me restaure. Senhor Jesus, eu preciso de cura. Nós clamamos por isso. Pai, eu estou declarando essas bênçãos sobre a vida de todos os irmãos que estão aqui presentes, de todas as nossas crianças, nossos jovens. Nós declaramos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Também aquelas pessoas que estão assistindo sejam ministradas, sejam abençoadas, porque só o Senhor é o Deus que nos dá a essência da vida pela Tua voz, e por isso nós temos o movimento das obras, por isso podemos realizar, Senhor, mas graças te damos que pela Tua graça podemos deixar um legado para os nossos filhos, para aqueles que ficarão, Deus, um legado de fé, um legado de esperança, um legado de vida, de oração, porque sabemos que a eternidade o Senhor nos espera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Amém.